Quando eu era adolescente, nas terras longínquas do ensino médio, eu me deparei com o primeiro grande problema psicológico da minha vida. Ou seja, um problema que não estava ligado a nenhum evento externo em particular, e sim com a minha própria cabeça, lidando com ela mesma. E eu lembro que uma das grandes revelações e grandes alívios que eu tive foi descobrir que haviam palavras, havia uma expressão para esse problema que eu estava enfrentando. Era uma coisa descrita pelo conhecimento humano, o que significava que eu não estava sozinho. E a partir dessa descoberta epifânica, eu comecei a usar essa expressão umas 30 vezes por dia, mais ou menos, falando com o meu melhor amigo nos Zaps sobre os meus sentimentos. Essa expressão era dissonância cognitiva. De acordo com a Associação Americana de Psicologia, dissonância cognitiva é um desagradável estado psicológico resultante da inconsistência entre dois ou mais elementos em um mesmo sistema cognitivo. Essa é a definição original proposta por Leon Festinger em 1957 no livro Teoria da Dissonância Cognitiva. E um dos exemplos originais que ele dá é o de um fumante que subitamente descobre que fumar faz mal para a saúde. Ele escreveu isso em 1957, vale lembrar, então isso ainda era um exemplo possível. E ao descobrir que fumar faz mal, esse homem passa a experimentar um desconforto psicológico provocado pela discrepância entre o conhecimento de que fumar faz mal e o reconhecimento de que ele fuma. Você fuma, meu irmão? Quem é você? Como se essas duas coisas não combinassem, né? A coisa não bate, não dá liga. E isso provoca uma rachadura interna que dói. É desconfortável. Agora, sem dúvidas você está se perguntando: Vinícius, você não fumava naquela época não, né? Que nojo. E a minha resposta seria: não. E nem agora. Eu prefiro poder respirar normalmente e ter um bom hálito. Correto. Então, qual era a dissonância que você estava experimentando? Ora, meu amigo, eu te conto. Quem eu sou? Por que eu tô aqui? O que eu devo fazer com essa vida que me foi concedida? Como que escreve exceção? A adolescência tende a ser o momento de erupção dessas perguntas que vão nos atormentar pelo resto da vida. E eu não era uma exceção. Porque eu queria saber quem eu era. Isso era importante pra mim, por um motivo muito claro. Eu queria saber quem era essa pessoa chamada Vinícius para que eu pudesse finalmente me tornar essa pessoa chamada Vinícius, para que eu deixasse de ser uma farsa. Mas eu comecei a reparar que dentro de mim havia várias farsas. Em casa, eu era assombrado pela criança que eu costumava ser no passado. E a minha família conhecia e amava as coisas que eu fazia, as coisas que eu gostava. Na escola, eu era possuído por um ethos social, uma certa norma invisível de conduta, um jeito de falar, de usar gíria, de se vestir, caso você não quisesse ser estranho. Não deu certo. E eu passei a me sentir numa espécie de gangorra, um cabo de guerra entre todos os personagens que eu performava. Eu não estava fazendo isso de propósito, mas é assim que eu comecei a me sentir. E isso estava começando a doer. Dentro de mim começava a se formar uma tempestade. Eis aí a fonte da minha dissonância cognitiva, que eu então aprendi o que era. E quando eu aprendi, eu descobri o que eu devia fazer. Eu tinha um plano para me fazer sentir melhor. Qual era esse plano? Bom, talvez você consiga adivinhar. No exemplo original apresentado pelo Festinger, ele diz que a única forma do fumante resolver essa dissonância é parando de fumar. Ou se convencendo de que não faz mal para a saúde. Boa sorte. Ou deixando de se importar com a saúde, né? Foda-se. De um jeito ou de outro, alguma coisa tem que ir embora. Do contrário, esses pensamentos vão continuar colidindo entre si. Ora, a resposta para mim era óbvia. Assim que eu comecei a idealizar na minha cabeça o Vinícius que parecia ser o verdadeiro, eu decidi eliminar todos os outros. Do alto dos meus 15 anos, eu estava pronto para cometer a minha primeira série de homicídios. As vítimas seriam as versões de mim mesmo que eu não julgava dignas. Em outras palavras, eu passei a me forçar a agir de um mesmo jeito, independente do contexto, das pessoas, dos lugares, não importava. Era o que tinha que ser feito em nome da minha paz de espírito. Show de bola. O que você acha que aconteceu? Por um lado,
um poder de autoanálise impressionante, então tenra a idade. Por outro, a neurose vem forte nesse aí. Se já tá assim agora, haja terapia. Mas voltando para os resultados práticos, foi uma bosta. Sem mencionar a série de interações estranhas e altamente crinjáveis que eu provoquei ao meu redor, tal qual um tornado de ansiedade, eu me sentia horrível. Pior do que antes. Se antes eu me sentia como se eu estivesse atuando, como se eu fosse uma farsa em todos os lugares, agora eu literalmente tava atuando. E agora eu definitivamente não sabia o que fazer, nem o que tinha dado errado. Havia uma explicação para eu me sentir desse jeito, claro. Que na época eu não cheguei a pensar. Talvez por ela ser um pouco assustadora. Personalidade deriva do latim persona, que significava a máscara usada pelos atores de teatro. E máscara não pega bem, né? Não soa legal. Ninguém gosta de gente mascarada. Mas se a vida, em muitos sentidos, é uma peça, como diria Shakespeare, e todos os homens e mulheres meramente atores, e um homem desempenha na sua vida múltiplos papéis, você carrega consigo, então, muitas personas. Bom, eu não tô dizendo que todo mundo é o fragmentado, embora talvez sim. Aguenta aí que já a gente chega lá. Mas por enquanto, tudo que eu tô dizendo é que a gente muda. E muda quase o tempo todo. O nosso modo de ser é flexível, ele se metamorfiza a depender do dia, da hora, do lugar. Aqui, nesse momento, eu sou o Vinícius Guiolan, o filósofo eloquente, o youtuber carismático, querendo te entreter, causar alguma reverberação dentro de você. Esse é o meu papel. Mas daqui a um tempinho, eu vou jantar com a minha mãe, comer um franguinho cozido e subitamente voltar pro papel de filho. Muito menos eloquente, menos filósofo, mais filho, subserviente. E a gente vai entrando e saindo desses diferentes papéis o tempo todo, e essas personas vão se sobrepondo. Mas não é como se a gente estivesse ativamente fazendo isso, trocando de máscara no camarim a cada nova cena. Se for assim, até agora eu não recebi o meu cachê. Cadê? Não, isso só acontece sem que a gente pense. A vida só acontece com a gente. E ela acontece numa variedade de diferentes cores que se alternam num fluxo que nos tinge de cores diferentes. Eu não existo sozinho. Quem eu sou sempre é uma resposta à vida, ao mundo. E o mundo é vasto, plural, infinito. Ele me coloca em muitas situações e me faz muitas perguntas. Tentar encontrar uma identidade única, eterna, independente, querer ser uma pessoa só, é querer dar a mesma resposta a toda essa infinidade de perguntas. É impossível. É uma contradição. Desiste. Para que tá feio. Cada faceta do mundo exige uma faceta de mim mesmo. Mas eu sei que isso não é o bastante para te convencer, eu sei, te conheço. Afinal, o que a gente chama de personalidade é um pouco mais complexo do que isso. Certo, eu respondo de diferentes jeitos, eu ocupo diferentes papéis a depender do contexto, da situação, mas no fim das contas, Vinícius, existem padrões. Tudo bem, duas situações diferentes podem evocar em mim diferentes sentimentos e comportamentos. Mas no fim das contas, se as situações forem iguais, a minha resposta também é. A vida me tinge de diferentes cores, mas as minhas cores seguem uma regularidade, um padrão. E esse padrão é quem eu sou. Muito bem colocado. Muito eloquente da sua parte. Muito persuasivo. Exceto que isso é mentira. Você também não faz isso. São 5 da manhã. O seu despertador toca. Você olha o celular e na tela está escrito o seguinte: ir na academia. Você, ainda um tanto embriagado de sono, sente surgir dentro de você uma aflição. Uma dor profunda. E os próximos 20 minutos mais ou menos você vai passar num excruciante debate interno sobre se você vai levantar ou não. Até, eventualmente, falar: hoje não. Obrigado. E voltar a dormir. Ai, ai. No dia seguinte, o cenário se repete. Toca o celular. Contudo, algo curioso acontece dessa vez. Você desperta sentindo uma vitalidade impressionante.
Seu corpo tá descansado, sua mente tá clara, você basicamente pula da cama na mesma hora, sem pensar, vai pra academia, faz o treino dos sonhos. Dever cumprido é um novo Ciban. Parece trivial, certo? Mas isso é uma completa loucura. Diante da mesma situação, do mesmo estímulo, um mísero dia de diferença, e você respondeu de forma totalmente diferente. O fluxo da vida caiu sobre você com a mesma cor, e ainda assim, por um milagre, você foi tingido de cores diferentes. Quem é você, então? Você é o cara que acorda às 5 animadaço pra ir pra academia? Ou você é o cara que rola pro lado e dorme? Qual é a sua personalidade? E a resposta é: ambas. Você é as duas pessoas. Você pode ser uma delas, uma parcela maior do tempo do que a outra, ok? Mas as duas estão dentro de você. E as duas são você. Às vezes você é uma, às vezes você é outra. Às vezes o seu amigo te chama pra sair e você topa na hora. E sai, e dança, e se diverte, e fala com todo mundo. E às vezes você inventa uma desculpa. E passa a noite recluso no seu quarto sem nenhuma sombra de contato humano, tal qual um esquimó. Quem é você? De novo, os dois. É possível pensar numa infinidade de exemplos que mostram que nós não somos máquinas ou robôs que você coloca o mesmo input e recebe sempre o mesmo output. Não, você é plural. Existem versões de você que ficam se alternando continuamente. De fato, uma vez que você começa a prestar atenção, você percebe o quanto você é diferente de si mesmo o tempo todo. No meu caso, eu tô plenamente convencido de que eu tenho mais de uma voz. Claro, elas são extremamente parecidas entre si, mas não sei, tem alguma coisa no tom, no jeito de falar, nos gestos que eu faço com a mão. Tudo bem, isso não é bem a voz, mas enfim, tem alguma coisa que muda drasticamente em diferentes momentos. E se você acha isso loucura, você acha que eu tô lelé, você não sabe da missa metade, meu filho. No livro Your Symphony of Selves, o James Fadiman fala de um caso que é absurdo. Timmy é um garotinho diagnosticado com um transtorno dissociativo de identidade. Ele tem, medicamente falando, mais de uma personalidade. E cada uma tem um nome. Quando ele é o Lucas, ele adora suco de laranja. Pode oferecer que ele se esbalda. Mas se por um acaso ele virar o Roberto, outra personalidade, na sua pele começa a estourar um monte de bolinha vermelha, que dói e coça. Veja bem, é que o Roberto é alérgico à laranja. Parece bruxaria, né? Mas faz um pouco mais de sentido sob a luz do que a gente sabe hoje em dia sobre epigenética. O time /Lucas/Roberto deve ter o gene da alergia à laranja. Mas se esse gene vai ser expresso ou não, depende de outros fatores, como, aparentemente, a personalidade. Reserva um instante para pensar sobre as implicações disso. Bom, mas aí você vai falar: ah não, tudo bem, é doideira, né? Isso é insano. Mas é uma pessoa com transtorno dissociativo, afinal, Vinícius. Não sou eu sou normal. Vai nessa. Mas bom ponto, chegou a hora. Então, de eu te provar que você não é tão diferente do fragmentado quanto você pensa. Na quinta edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, do DSM-5, há 2 principais sintomas do transtorno dissociativo de identidade: a presença de 2 ou mais estados de personalidade distintos e uma inabilidade de rememorar informações pessoais que vai além do que é esperado no esquecimento comum. Esse segundo critério não é obrigatório, mas de fato, nesses casos é muito comum que a pessoa tenha personalidades que lembram e sabem de coisas que as outras não sabem. Dá pra imaginar a mente de uma pessoa com TDI como uma cadeira, e em volta dela várias pessoas. A cada momento uma delas senta na cadeira e assume o controle. O problema é que em volta dessa cadeira tem 4 paredes de concreto, e as que ficam olhando de fora têm às vezes um acesso bem restrito ao que a personalidade que está no controle está vendo e fazendo e sentindo. Isso não significa que elas não consigam conversar entre si. Elas conseguem, mas de um jeito muito parecido com como eu e você conversamos. Como 2 pessoas diferentes. Elas literalmente ouvem vozes dentro da cabeça que dão pitacos aqui e ali, discutem entre si, igual ao Gollum no Senhor dos Anéis, você já deve ter visto. Mas o meu argumento aqui é que algo bastante análogo acontece aí.
na sua cabecinha. Voltando pro exemplo do alarme às 5 da manhã, o que é mais extraordinário nessa situação é que você sente claramente duas vontades opostas ao mesmo tempo. Você quer e não quer ir na academia. Uma parte quer, a outra não. E se forma uma discussão entre elas. Você não ouve vozes na sua cabeça, claro, mas você sente essa discussão acontecendo. Do ponto de vista neurológico, como explica o neurocientista David Eagleman no espetacular O Cérebro, uma biografia, sempre que você se depara com uma decisão, sempre que o mundo exige de você uma resposta, que é o tempo todo, mesmo que você não perceba, o que acontece é que tem diferentes redes neurais se ativando ao mesmo tempo diante de um mesmo estímulo. Diferente de computadores, o cérebro opera no conflito entre diversas possibilidades e sempre há múltiplas opções. Tudo são diferentes arranjos neurais que, quando se organizam desse jeito e se ativam ao mesmo tempo nesse padrão, produz a ideia ou o impulso. Como resultado desses contínuos conflitos no cérebro, a gente pode discutir com nós mesmos, xingar a nós mesmos, convencer a nós mesmos, mas quem é que está falando com quem? É tudo você. Diferentes partes de você. Quais desses arranjos estão mais ativos em um dado momento é o que determina como você responde ao mundo naquele momento. E se uma personalidade, como a gente definiu, é um padrão de resposta ao mundo, isso determina qual das suas personalidades está sentado na cadeira de comando. Mas diferente de alguém com TDI, no seu caso não existem paredes em volta dessa cadeira, não existem vozes diferentes, não existem entidades separadas, porque todas estão dentro da mesma nuvem de experiência e memórias e são aglutinadas por um mesmo senso de eu. Você nunca se sente uma pessoa diferente da anterior, por mais que você seja. Não existe ruptura. Você não dissocia. Existe esse senso de continuidade, de constante unidade, de que você é você, independente de qual você seja. O que nos leva a questionar o que é essa coisa estranha chamada você, sem ofensa, que parece persistir mesmo quando você muda o tempo todo. Em muitas abordagens terapêuticas, uma prática comum é conhecida como desidentificação, que é o exercício de reconhecer que você tem pensamentos, mas você não é esses pensamentos. Você tem sentimentos, mas você não é esses sentimentos. Você tem memórias, mas você também não é essas memórias. Você tem personalidades, mas você não é nenhuma delas. Quem é você? Aquilo que você realmente é parece transcender todas essas coisas. Você está acima delas, olhando para baixo e observando. E também abaixo delas, permitindo, sustentando a sua existência. E também dentro delas, a própria substância da qual elas são feitas. O início e o fim. O alfa e o ômega, que envolve tudo que existe num enorme abraço. Pura consciência, pura vida. Perceber essa transcendência permite que surja uma certa ternura, um amor quase maternal por tudo, por todos, todas as suas personalidades, mesmo aquelas que você não gosta e mesmo aquelas que são ruins para você. E não me entenda mal, é provável que haja lados de você que são ruins para você. Padrões de sentimento e comportamento que surgiram talvez por acidente, por loteria genética ou por experiências ruins no passado, e que numa ânsia por te proteger, a sua mente cristalizou como um arranjo neural que visa evitar que algo assim acontecesse de novo. A ironia é que é justamente esse arranjo que te impede de superar aquilo. Então, sempre que o mundo te apresenta aquela mesma situação, você se retrai para aquela mesma personalidade. A depender da intensidade, é o que a gente chama de trauma, por exemplo. Essas são coisas que você precisa enfrentar, de algum modo. Não é culpa sua, mas ninguém vai fazer isso por você.
E se desidentificar com esses padrões te torna capaz de sentir empatia por você mesmo. Entender por que essas coisas despertam esses sentimentos e esse modo de ser. E ver que você pode falar com essa pessoa. Aos poucos, mostrar para ela que esse modo de ser não é necessário. Isso leva tempo, claro, mas é plenamente possível. No fim, lembre-se, tudo que você quer é desfazer certas associações, certas redes neurais que se formaram e criar novas no lugar delas. Você consegue fazer isso. O seu cérebro já faz esse tipo de coisa o tempo todo, na verdade. Tudo que você precisa é direcionar todo esse poder. Ressignificar sentimentos e comportamentos por meio da análise funciona. Terapias de exposição gradual também. Terapias de visualização positiva também. Meditação sempre. O cérebro só precisa de um empurrão. Tenha paciência, pode demorar menos do que você imagina. Sua mente é uma coisa absolutamente fantástica, inacreditável. Não subestime o que você pode fazer. Acredite em si mesmo, seja qual deles você for. Por fim, eu tenho uma última coisa para te dizer. A verdadeira causa da minha crise de dissonância cognitiva na adolescência não era a terrível constatação de que eu era mais de uma pessoa, e sim a pressuposição de que eu precisava ser uma pessoa só. Eu passei então a reprimir todas as versões de mim que eu não achava aceitáveis em favor daquela que eu considerava o meu eu verdadeiro. Eu queria forçar ele a aparecer, enquanto forçava os outros a assumirem. Essa mesma aflição é capaz de perdurar dentro da gente por muito mais tempo. É comum que a gente se torne casado com uma certa versão de nós mesmos, numa relação quase de dependência. Você vê a si mesmo como a pessoa que é engraçada, a pessoa que é inteligente, a pessoa que é séria, a pessoa que é... Insira aqui qualquer característica. Porque houve um momento em que você foi essa pessoa. E num sentido ou outro, as coisas deram certo. Então, se você for sempre, as coisas sempre darão certo. A gente se apega a essa versão. E quanto mais se apega, mais ela foge. A gente não percebe que o que permitiu que a gente fosse essa pessoa naquele momento foi justamente a permissão de que a gente fosse qualquer pessoa naquele momento. E o mais triste de não perceber isso é que quanto mais você se apega a essa identidade, mais você perde a chance de descobrir tantas outras identidades que você tem. Personalidades que você nem suspeita que existam, jeitos de ser que são extraordinários, lindos e que só estão esperando uma oportunidade de sair. Só estão esperando você abrir os portões mais uma vez. De certo modo, a intenção desse vídeo foi estabelecer uma obviedade. Olhe ao seu redor. Do que o mundo é feito? Qual a constituição dessa realidade que se apresenta de forma misteriosa? Todas as respostas parecem frágeis, porque tudo muda, tudo passa. Tudo que fica é a própria mudança e a consciência da mudança. A ideia de uma identidade, de um eu verdadeiro e imutável, é uma tentativa falha e um pouco triste de se rebelar contra essa verdade, se rebelar contra a própria natureza das coisas. A gente quer ser uma exceção, mas a gente não é, não nesse sentido. Nós somos um barco de Teseu em movimento. Um barco cujas peças vão todas sendo trocadas ao longo da viagem. O casco, a vela, o mastro, a própria tripulação. Mas o barco, por alguma espécie de magia, continua a sua viagem. A gente pensa que a gente é o capitão,
que precisa constantemente direcionar a roda do leme numa direção. Mas o capitão também vai embora. E aparece outro, e depois outro, e outro, eles se alternam o tempo todo. E você percebe que nunca teve que segurar o volante junto com eles. Porque o barco mudar de direção não é um problema, é uma oportunidade de conhecer novas paisagens. E quando você relaxa, sobra mais tempo para conhecer melhor esse barco, finalmente. E ver o quão fantástico ele é, o quão complexo, quão rico. Você nunca para de aprender coisas sobre ele. Mesmo nos lugares que você ignorava, nos cantos escuros, nos cômodos trancados, mesmo lá, você encontra algo bonito. A verdade é que existe muito a se explorar. Como disse o poeta Walt Whitman, eu sou vasto. Eu contenho multidões. Prepare-se, porque a aventura nunca termina. Tem muita gente aí para você conhecer.